Oi, tem alguém aí? Queria mostrar uma coisa pra vocês. Do lado da minha cama tem uma mesinha de cabeceira. E dentro da mesinha de cabeceira tem gavetas. E dentro de uma gaveta é onde eu guardo um caderno que eu já mostrei uma vez pra vocês lá no YouTube há muito tempo atrás, que eu chamo de Caderno da Vida, que é o caderno que eu comecei faz, assim, bem mais do que 15 anos. E eu escrevi nele todas as coisas que na época me representavam como pessoa. Me ajudou muito na adolescência eu me manter meio que próxima do que eu queria ser, sabe? Pô, essa pessoa sou eu, essa é a minha essência, é isso que eu gosto. Porque às vezes eu ficava perdida, ou às vezes eu só recorria ao meu caderno e aqui tá como se fosse um almanaque da Beatriz adolescente. E eu queria folhear com vocês. Óbvio que vocês não estão vendo, porque só é possível porque vocês não estão vendo. E na primeira página tem, claro, meu nome, Beatriz Paludeto. Tem a frase do Machado de Assis, porque eu achava que eu era muito, muito profunda. Então tem Decifra-me ou Devoro-te. Uau! E embaixo tem uma frase que eu gosto bastante também do Machado, que é: dessa terra e desse estrume é que nasceu essa flor. Uma breve expressão do universo. Então, tem trechos de músicas, tem coisas de adolescentes que não vou ler, porque, assim, é muito vergonhoso. Mas tem algumas outras coisas que é interessante ver como que eu mudei, sabe? Por exemplo, aqui tem uma lista dos meus livros preferidos, né? Daí, primeiro, Harry Potter. Ai, gente, eu não aguento mais Harry Potter. Tipo, sobre a história em si, não tenho mais... Não sinto mais aquela coisa que eu já senti, sabe? Eu não sei. Você não vai me ver por aí criticando a história, nem nada disso. Mas eu só cansei, sabe? Aquela comida que você comeu tanto que você enjoou, que você não aguenta mais. Então... Daí aqui em segundo tá Crepúsculo, Vozes de Chernobyl, A Menina Submersa, Passarinha, Emily a Estranha, Jogos Vorazes, A Redoma de Vidro, Coraline e Alice do País das Maravilhas. Eu acho que, tirando Harry Potter, o resto continua mais ou menos igual, né? Ainda são os livros que eu mais gosto. E aí eu fiz uma lista de ver que faculdade que eu queria fazer na época. Então aqui eu deveria ter uns 17, 16 anos por aí. Então, nossa. E aí eu tava procurando trabalho. E eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Tinha uma lista de lugares que eu gostaria de visitar. E aí eu coloquei Londres, Grécia, Austrália, Nova York, África. Como se a África fosse o país. Chile, Ucrânia e Havaí. Muito bom, porque eu já saí... A primeira vez que eu saí pra fora do país, eu não visitei nenhum desses lugares. Tem muitos aqui que eu não gostaria de visitar. Mas é isso. Ucrânia é impossível visitar, tá em guerra, né? E eu não tenho vontade de ir pros Estados Unidos mais. Nem pra Austrália. A Austrália eu tinha marcado por causa do Recife lá. Que tem a Grande Barreira de Corais, que é um dos maiores recifes, assim, do mundo. E é muito lindo pra mergulhar. Mas tem bastante lugar pra mergulhar no Brasil, principalmente no Nordeste. Lá na região de Porto de Galinhas, pra mim, eu encontrei ali. E é isso, Recife, tudo para mim, tá? Tem formas que eu sempre desenhei e que eu queria tatuar e tatuei em meu corpo. Enfim, tem uma página aqui onde eu reservei pra escrever coisas pra me ajudar a decidir que faculdade que eu ia fazer. Então, provavelmente eu tinha uns 16 anos, então tá aqui planos. E tem 4 opções. A primeira é letras. Sim, eu queria fazer letras, gente. Segunda era jornalismo, que foi o que eu acabei optando. Terceira era moda e quarta era arte. E aí eu coloquei quais são os meus pontos fortes. Fotografia, escrita e criatividade. É interessante olhar agora, depois de tudo isso, depois de mais de 10 anos, é que letras, sim, eu trabalho com livros, né? Não necessariamente com, né, gramática, nem nada disso, mas trabalho com literatura. E jornalismo foi a faculdade que eu fiz, né? Então, acho que me ajudou algumas coisas, principalmente na parte da comunicação. Tem muita matéria que eu estudei lá que eu gostei bastante, principalmente a teoria da comunicação, eu adoro. Adoro, adoro, adoro. Moda. Se você não sabe, eu comecei a fazer aula de costura. Então, agora teremos Beatriz Costureira. E eu sempre quis ser estilista. Tem alguns desenhos que eu fazia e que eu até guardei. Mas eu tentei fazer um curso uma vez. E eu tentei fazer de moda. Mas só que era industrial. Então, era pra fazer larga escala em fábrica. E aí, eu não tava gostando. Então, eu abandonei. Eu queria aprender a costurar mesmo. E eu nem tinha pegado... Eu fiquei um mês lá. Eu nem tinha visto nem rastro de máquina de costura. E eu fiz a primeira aula de costura e eu já peguei a máquina e já comecei a fazer e eu achei muito legal. E eu sempre foi uma vontade enorme minha, tenho muitas ideias, eu não acho que eu seja o ser humano mais criativo da face da Terra, tem muita gente melhor que eu em 300 milhões de áreas e formas diferentes. Mas eu acho que eu me dou muito bem com a questão da criatividade, sabe? Tem muitas coisas que eu tenho muitas ideias pra fazer e me ajuda bastante, tanto na papelaria, né, que
Eu crio os cadernos e tal, as artes, e crio conteúdo pro canal também, que é uma forma de criação. Criei as estampas das camisetas, né, que tem a minha coleção de camisetas na loja. E agora também Beatriz Costureira, com roupas e estilos. E eu também comecei a me expressar melhor através do meu estilo. Então, tem várias áreas da criatividade que eu estou conseguindo atuar. E aí, depois o quarto era artes, que realmente tá tudo aí. Eu acho muito interessante que a vida, gente, ela não é escrita em pedra, sabe? E às vezes, quando você é novo e você tá tentando escolher uma faculdade que você vai cursar, às vezes você acha que só porque você vai fazer aquilo, você tá preso naquilo e vai fazer aquilo pro resto da sua vida. E às vezes não, sabe? Por exemplo, eu fiz jornalismo e olha onde eu tô agora. Tem muitas pessoas que fizeram jornalismo comigo que estão em outros lugares. Às vezes você segue outros caminhos diferentes. Eu gosto de pensar que nenhum conhecimento é desperdiçado, sabe? Então, desde o meu primeiro curso de informática que eu fiz na pré-adolescência até qualquer outro curso ou coisa que eu fiz, me trouxe aonde eu tô hoje no mercado de trabalho, sabe? Então, a gente é esse montoado de coisas que a gente aprende e eu acho muito válido, é muito interessante olhar e pensar que realmente eu consegui trabalhar com todas as opções que eu tinha marcado 10 anos atrás, só que de uma forma diferente do que eu tinha imaginado, claro, né? Mas é muito legal essa sensação. Eu nunca planejei chegar a trabalhar o que eu trabalho, tanto que, né, quando eu era mais nova, eu não tinha essa opção de trabalho. Acho que as pessoas na internet só começaram a ganhar dinheiro de uns, acho que 1 ou 2 anos antes da pandemia, sabe? Então foi tipo em 2018, mais ou menos. E faz tempão que tem gente que fala de livros na internet, sabe? Então, agora virou mais profissão, né? Agora tem várias pessoas ganhando dinheiro trabalhando com conteúdos na internet de diversas formas. Mas nunca foi uma coisa que era meio que esperado ou dava pra contar, sabe? Então, eu acho que isso pode ser desesperador na vida, você pensar que nada é certo. Mas também pode ser um alívio pensar que nada é certo, sabe? Porque a gente vive errando, a gente vive indo, às vezes, pra caminhos que a gente escolhe meio mal. No final, eu acho que é interessante quando você se guia pelas coisas que te dão prazer pra fazer. Então, eu sinto prazer em criar. Eu sinto prazer em conversar, me comunicar. Eu sinto prazer em ler, em ouvir histórias. E eu fiquei muito feliz de olhar isso e ver que realmente eu só queria escrever, talvez, mas... Nossa, olha só. Tem várias frases de autoajuda, de tipo... Se você não pode mudar seu destino, você pode mudar sua atitude. Bem frase de caminhão. E tem outras coisas interessantes, tipo... Porque temos que nos bastar e nos bastar sempre. Parece que desde muitos anos atrás eu tenho trabalhado isso na minha cabeça. Pra eu me bastar e pra eu montar a minha base em mim mesma. Porque quando você monta a sua base em outras pessoas, é muito fácil você cair. Porque ninguém consegue sustentar ninguém. E pensa só você colocar suas expectativas e parte de você em pessoas que... aleatórias, sabe? Pessoas que estão perdidos no mundo igual você. Às vezes você coloca seu valor como você se acha bonito, ou quando você se acha legal, ou quando você se acha importante. São coisas muito pesadas pra você jogar em cima das outras pessoas. Porque às vezes outra pessoa tá também tentando sustentar os próprios valores. E não tem como sustentar os seus também. E eu acho que não é uma coisa que você aprende de um dia pro outro. Dá pra ver aqui que faz um tempão que eu tô tentando, né? Finalmente agora eu consigo entender direito. Porque eu já fui muito dependente, gente. Eu já tive problemas com... Ai, como é que fala? Psicologicamente dependente, sabe? É até engraçado, porque eu tento mostrar e falar, incentivar vocês a se bastarem, né? Mas teve uma época da minha vida onde eu não conseguia me sustentar. E foi quando eu mais precisei de ajuda profissional, porque eu simplesmente, tudo que eu falo pra vocês, eu vivi na pele. O meu valor era completamente atrelado ao que outra pessoa pensava de mim. E foram algumas outras pessoas que eu coloquei nesse patamar, sabe? De você vai sustentar a minha importância. E foi horrível. Porque, como eu disse, às vezes as pessoas tentando se sustentar e não tem como ficar sustentando você. E às vezes essas pessoas não vão estar lá pra você, porque o quão difícil é viver e não tem como uma pessoa tá 100% pra você, sabe? Nem cuidador de idoso tá 100% pro idoso, gente. Quem dirá uma outra pessoa. E às vezes, por mais que outra pessoa goste de você, não vai ter como. E teve situações onde a pessoa que eu era psicologicamente dependente meio que cortou relações comigo. E foi horrível.
foi, assim, um dos piores sentimentos, das piores experiências, porque eu literalmente quebrei, sabe? De dentro pra fora, foi... Nossa, foi uma sensação de desespero, de sensação de confusão. Eu tava completamente perdida e eu tive que ir com a ajuda, né, terapêutica, juntar todos os pedacinhos de mim e colar tudo de novo. E agora, quando eu tô estável, eu olho pra trás e eu não consigo imaginar como que eu fui daquilo pra isso, sabe? E hoje eu não dependo de ninguém, como eu consegui passar por essa evolução. E quão irônico é, né? Eu hoje, agora, olhar pro passado e ver que eu realmente já fui um saco de bosta. Me senti um saco de bosta porque, gente, é horrível você viver sobre perspectivas alheias. Você deixa de ser você, você começa a esquecer as coisas que você gosta, o que te faz bem, porque você tenta ficar agradando outra pessoa. Quando você tá nessa situação de dependência psicológica, você só consegue ficar feliz quando a outra pessoa atende às suas expectativas também. Quando você acha que a outra pessoa gosta de você, quando você acha que a outra pessoa vai ficar perto de você. E as pessoas são voláteis, né? Então, eu deixei de ser quem eu era. Eu comecei a fazer coisas que eu não gostava de fazer. E eu começava a esquecer. E chegou um momento que eu nem sabia se eu gostava das coisas que eu tava fazendo, sabe? Eu só sabia que tava me machucando. E isso, obviamente, ocasionava várias crises de ansiedade. Eu vivi o tempo inteiro em crise de ansiedade. E esses eram sinais que eu tava me abafando dentro de mim. Eu tava me afogando. E eram os sinais que eu conseguia ver. Mas eu não sabia que era relacionado a isso. E daí, depois que esse laço foi cortado de forma abrupta, foi desesperador. E eu tive que resgatar a minha personalidade dentro de mim, tirar pra fora e falar: olha só, você não é aquilo que você tentou ser, porque aquilo ali era um desespero pra você ser amada, pra você não ficar sozinha. E eu achava realmente que eu tinha que ser uma pessoa diferente do que eu era pra ser amada. Que ninguém me amar do jeito que eu sou de verdade. Isso é uma mentira que a gente conta pra gente mesmo. E tem várias vezes que eu chego a ser hipócrita de não ter paciência com pessoas assim, mas eu já fui essa pessoa. É complicada a vida, né, gente? E eu só percebi que eu tinha dependência emocional quando eu tava lendo um livro, que é o livro Menina Boa, Menina Má. Que a personagem, a mãe dela é psicopata e é uma assassina em série. E sequestrava crianças e matava as crianças e tal. A mãe dela era uma assistente social, eu acho. Não lembro exatamente os detalhes do livro. E aí essa menina, ela era uma adolescente, ela entregou a mãe dela pra polícia. E o livro conta quando ela já entregou a mãe dela, ela tá num lar temporário. A mãe dela tá presa pra julgamento, então a mãe dela não tem contato com ela. Só que mesmo assim, a todo momento ela fica pensando: o que a minha mãe vai achar? A minha mãe não vai gostar de eu estar fazendo isso, minha mãe não vai gostar de eu estar fazendo aquilo. Isso é sinais de dependência emocional, quando você não consegue fazer nada pensando no que a outra pessoa vai achar. Então, eu não posso vestir essa roupa porque a outra pessoa não vai gostar. Eu não posso agir dessa forma que a outra pessoa não vai gostar. Eu não posso rir alto porque a outra pessoa vai se incomodar. Eu não posso gostar dessa coisa porque a outra pessoa vai achar que é bobo. Eu não posso fazer isso. Isso vai te podando, sabe? Pensa, uma árvore, cada vez que não pode, vai cortando um galho. Vai chegar um momento que não vai ter nada, você vai secar de dentro pra fora. Por isso é importante você ver os sinais. Às vezes, quando você tá tendo muita crise de ansiedade, é sinal de que alguma coisa tá ali machucando dentro de você e que você tem que trabalhar aquilo, porque é uma forma, às vezes, do seu cérebro falar que tem alguma coisa muito errada que você precisa de ajuda. Sabe, sintomas? E foi através de um livro de suspense, de um tema completamente aleatório, que eu caí na real que eu sofria, que eu tava numa relação de dependência emocional. E olha só, não tem nada a ver, tipo, com a minha realidade, mas assim, o sentimento tava ali. Essa coisa dessa pessoa, dessa menina, não conseguir viver a vida dela e sempre como se a mãe dela estivesse ali do lado dela. Chegou um momento que é até interessante pensar que tinha uma mãe dentro da cabeça dela. E por mais que a mãe dela tava presa, longe, quilômetros de distância dela, ainda existia essa dependência, ainda existia esse dever dentro dela de agir conforme o que a mãe dela esperava dela. E isso aconteceu comigo, com algumas pessoas. Eu me coloquei nessa situação. E olha, gente, isso destrói uma pessoa, sabe? É uma forma silenciosa de se destruir. A criança que você foi se orgulharia da pessoa que você é hoje? Essa é outra frase que tá aqui no meu caderninho. E teve uma vez que eu tava vendo... no TikTok,
aquelas pessoas que soltam aquelas frases, sabe? Pra você ficar pensando, pensamentos. E aí teve uma pessoa que falou que a pessoa que você é hoje era a pessoa que você, criança, gostaria de ter próximo, sabe? E eu fiquei pensando nisso. E realmente, às vezes sim, às vezes você se torna uma pessoa que vai atender certas demandas das pessoas em volta que você necessitava quando era criança, sabe? Por exemplo, de atenção, ou de companheirismo, alguma coisa assim. Mas eu acho que é muito mais complexo do que isso. Porque crianças são muito difíceis de você cuidar. E são pessoas são complicadas. Imagina pessoas em desenvolvimento. E às vezes a gente tem a falsa noção de que era muito mais fácil do que a gente imagina. Porque na época a gente tava na posição de criança. Então a gente não imagina o quão desafiador e o quão difícil era a nossa criação, né? Porque a gente estava ali ocupado sendo criança. E eu fiquei pensando nessa frase, até que eu cheguei à conclusão de que não. Às vezes eu ia piorar a situação da Beatriz criança e hoje ela tá mais cagada na cabeça. Esse aqui era um texto que eu deixava na minha bio, sabe? Na minha biografia. Outro dia eu vi uma menina falando que a geração Millennium, né? Que eu sou meio Millennium, meio geração Z, cresceu preenchendo bios de todos os milhões de sites. Mas assim, chegou um momento que a gente não sabe quem a gente é. Eu achei isso muito engraçado. Essa era uma frase que eu tinha escrito, era um texto que eu tinha escrito que eu colocava na minha bio. Que é assim, sou uma pitada de tudo e nada. Isso e aquilo. O que esqueci, o que lembrei. Mas, em geral, um punhado de músicas, bichanos, livros, aventuras e meias sem pares. Aquilo que eu fiz de bom e de mal. Aquelas lágrimas da semana passada e os sorrisos de hoje. Só as coisas perdidas e achadas. E aquele amontoado de palavras. Ai, eu me sentia tão poética, gente. E tem algumas coisas, alguns desenhos, algumas coisas que me remetem a amigos da minha escola, tal. Eu sou uma pessoa bem nostálgica. Eu gosto de lembrar e relembrar. Li um livro outro dia que, às vezes, o ato de lembrar é mais prazeroso do que a lembrança em si. Foi no livro Eu Que Nunca Conheci os Homens. No começo, a personagem fala isso. E, realmente, às vezes, só de você saber que você lembra, que aquilo não se perdeu, pra mim, acho que já vale mais, sabe? Não tanto a memória, mas é mais eu saber que tá ali acesso. Não se perdeu ainda. Aquele Divertidamente com aspirador de pó não sugou as minhas memórias. Eu morro de medo daquele aspirador de memória, gente, vocês não fazem ideia. Depois que eu assisti aquele filme... Inclusive, eu quero falar sobre Divertidamente com vocês, porque aquele filme me destruiu. O mundo vira, a gente brinca, o coração cria, o mar esfria, a árvore cresce, o sono desaparece, a gente morre, a gente escolhe. Lá vai, ela vem, ela balança como ninguém. Esse era outro que eu adorava, eu me achava muito poética. O que poderá acontecer se você crescer e talvez acontecer de você ser outro ser do que costumava ser? O mundo é o que se vê de onde se está. Essa foi a frase quando eu tava estudando semiótica. E eu lembro da minha professora. Tava junto quando tava lendo livros sobre outras perspectivas e tal. Esse aqui eu não sei de onde que é. Cada um fugirá, suportará ou amará a solidão na proporção exata do valor da sua personalidade. Pois na solidão, o indivíduo mesquinho sente toda a sua mesquinhez. O grande esperto, toda a sua grandeza. Numa palavra, cada um sente o que é. Quem será que escreveu isso? Aqui essa parte do meu caderno tava passando aquela fase lá que eu falei. Então, tem umas frases tipo... Que a gente seja sempre inteiro pra não ter que ser metade de ninguém. Daí tem uma outra do tipo... Não se prenda a ninguém, persistir soltarem você cai. Que era um momento difícil da minha vida. Da minha carreira, que senhoras e senhores, não foi fácil. Chega a ser triste, né? Umas coisas que... Provavelmente eu perdi noites inteiras acordada. E me machucavam. Hoje eu nem lembro. Nossa, eu tava chorando aqui por quê? Isso é bom e é ruim, né? É triste porque é difícil. Às vezes a gente não tem tanta empatia com nós mesmos do passado porque a gente não lembra, né? Você não lembra todas as vezes que você ficou acordada chorando. Às vezes a cabeça ela dá uma apagada. Passa uma borracha ali, venho divertidamente com o aspirador de pó. Esse aqui é da Tati Bernardi, olha, esse aqui é bom. O pânico é a necessidade urgente de uma cama que não existe. Não é a nossa cama do passado, nem a do presente, nem a do futuro. É a constatação de não existe esse lugar para deitar e deixar a pressão normal e abraçar os órgãos. Esse lugar que te embalava na infância não existe, nunca existiu. Tem uns textos da Silva Plath aqui também. Provavelmente esse aqui é da Redoma de Vidro. Quis dizer a ela que seria bom ter algo de errado no meu corpo antes ter o corpo doente do que a cabeça. Mas a ideia me pareceu tão complicada e tediosa que não falei nada.
Me sentia muito calma e muito vazia, do jeito que o olho de um tornado deve se sentir movendo-se pacatamente em meio a um turbilhão que o rodeia. Porque onde quer que eu estivesse, estaria sempre sobre a mesma redoma de vidro, sendo lentamente cozida em meu próprio ar viciado. O ar da redoma me comprimia e eu não conseguia me mover. A Redoma de Vidro é um dos livros, assim, mais nu e cru de como que é ter uma crise depressiva, assim. Pelo menos na minha experiência, né? Cada um pode ter um... Ai, meu Deus, o caderno acabou. Ah, não, tem umas folhas. Nossa, eu escrevi quase inteiro. A última frase que eu escrevi aqui foi um texto da Beck Chambers. Provavelmente esse aqui foi da Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. A verdade é que você é capaz de qualquer coisa, boa ou ruim. Sempre foi e sempre será. Sobre determinadas circunstâncias, você também seria capaz de coisas terríveis. Essa escuridão existe dentro de todos nós. Tudo que você pode fazer, assim como todos nós, é trabalhar para se tornar uma força positiva. É a escolha de todo sapiens. O universo é aquilo que fazemos dele.